Bom, tá quase tudo pronto, mas se eu vier aqui no nosso elemento, aqui na nossa página, se eu dar um refresh na página, a gente já pode ver que aplicou a animação aqui. Você viu? Olha lá. Tá? A gente já tem o nosso quadrado sendo transformado com um efeito de cor, certo? Por que que isso está acontecendo? Porque eu já apliquei o transition aqui no próprio elemento, tá? Então, o que que ele está fazendo? Ele está executando essa transição aqui, só que ele está executando no próprio elemento, tá? E não é exatamente isso, a gente ainda não está aplicando essa animação aqui. E a gente vai fazer isso agora, que de acordo com a nosso diagrama aqui, é a nossa última etapa aqui, tá? Tem mais essa aqui que seria com JavaScript, a gente não vai ver agora, tá? Mas agora sim a gente aplica o nosso animation. E aí o nosso animation, ele vai executar todas essas outras características aqui que a gente definiu, tá? E aí o nosso animation, se a gente vier aqui no nosso W3 Schools também, o animation ele tem um monte de características que a gente pode colocar. Opa, muito zoom, deixa eu diminuir um pouco. O animation ele tem um monte de características, ó. Então ele tem name, duration, timing function, delay, iteration, count, direction, fill mode, play state, initial e inherit. Eu não sei falar essa palavra. Vamos lá. Mas a gente não vai usar isso tudo, tá? A gente pode usar isso tudo? Pode. Mas o que a gente vai usar, no final das contas, tá vendo aqui ó, essa linha? Animation. Essa aqui é a propriedade CSS que a gente vai aplicar ali no nosso elemento. Existe uma ordem correta para a gente aplicar cada uma das características que a gente quer para a nossa animação. Vamos ver isso na prática, tá? A primeira coisa que ele pede aqui, ó, é name, tá? Então ele pede o nome da nossa animação. É a primeira coisa que ele pede. Vamos lá. Então, eu vou fazer o seguinte, eu venho aqui no nosso quadrado e coloco animation, tá? E aí, qual que é o nome da nossa animação? É o nome que a gente definiu aqui, ó, myboxAnim, tá? Então, eu vou dar um Ctrl+C aqui e vou dar um Ctrl+V aqui. Só de eu fazer isso aqui, eu já estou falando para o nosso quadrado que quando eu dar um refresh na página, ele vai executar essa animação junto com o render do elemento, tá? Mas aí tem mais coisas que a gente pode fazer. Eu posso falar que eu quero que isso dure, sei lá, 5 segundos, por exemplo, tá? Qual que é... Existe um pequeno problema nisso, que é o quê? A nossa transição é uma coisa, a nossa animação é outra coisa. O ideal é que as duas tenham o mesmo timing. Você pode criar animações que seja diferente, ou seja, vamos supor que o nosso quadrado, você quer que a transição demore 1 segundo. Então ele vai fazer essa animação, ele vai executar essa suavização e o easing em 1 segundo, mas o resto das outras características que vão aqui no animation vão durar 5 segundos, por exemplo. Então vai ficar meio descompensado. Então o ideal é que os dois tenham o mesmo timing, tá? Então eu vou colocar 3 segundos, que é a duração que eu quero, tá? A gente pode colocar um timing function e um delay e essas outras características aqui que a gente não vai colocar. Então a gente só pula elas, tá? E aí tem uma última característica que é o play state, tá? A gente pode, por exemplo, só pular todas essas aqui. Como é que o código sabe? Como é que o navegador sabe que a gente está pulando elas? É porque para cada uma dessas aqui tem um tipo de valor que a gente pode colocar aqui. Então essas três aqui, ó, é número, tá? Timing, delay e iteration count seriam números. Então se a gente não colocar mais nenhum número depois de duration, o nosso código, o nosso CSS já sabe que a gente não está chamando nenhuma dessas, tá? Aí a gente tem direction, fill mode e play state, tá? Se eu não me engano, o que a gente vai fazer agora é colocar o direction ou o play state. Eu não me lembro exatamente de cabeça, mas o que eu sei é que a gente tem que colocar aqui que ele vai ser forward, tá? Forwards, tá? Isso significa que ele vai executar uma vez e parar. Se eu colocar... se eu não me engano, isso aqui é o play state, tá? É a última característica lá. Eu poderia colocar infinite, por exemplo, infinite, e ele ficaria repetindo eternamente em loop essa animação. Mas eu vou colocar para fazer uma vez só por enquanto, tá?
Beleza, então aqui a gente meio que está finalmente aplicando a nossa animação ao nosso elemento quadrado. E o que a gente espera que aconteça agora, né, é que quando a gente dá o refresh no nosso navegador, o nosso arquivo HTML vai ler todo o nosso HTML, vai mostrar o nosso quadrado na tela, mas numa fração muito rápida de segundos, que a gente não consegue ver a olho nu. Ele também vai acessar o nosso style CSS, e aí ele vai armazenar essa animação aqui, que é a primeira coisa que ele vai ler, né? Ele vai armazenar essa animação na memória, que vai se chamar myboxanime, vai continuar lendo o nosso arquivo, e aí na hora que ele chegar aqui no nosso quadrado, nessa última linha aqui, ele vai ver que a gente quer executar essa animação aqui. Então vamos ver isso na prática. Todos os arquivos estão salvos. Eu vou voltar aqui agora. Vou dar um refresh e se tudo der certo, o nosso quadrado vai trocar o background color para vermelho e ele vai alterar o tamanho dele também e vai ficar um retângulo meio horizontal. Vou dar refresh então e vamos ver. E voilá, temos a nossa animação aplicada. Beleza? Bom, eu sei que não é muita coisa, essa aula foi para explicar o conceito, né? Eu vou dar refresh aqui de novo. Ó. Cada vez que eu for dando um refresh, ele vai executar essa animação de novo, tá? Essa característica de quando a gente chama essa animação, de quando a gente executa, nesse caso aqui, que é quando eu clico no meu refresh, né? Ou seja, quando a minha página carrega, ele já executa de imediato, tá? O termo que se usa, né, é trigger, tá? Qual que é o meu trigger? Qual que é o meu gatilho para disparar essa animação, tá? Então, o trigger nosso aqui é o próprio acesso à página, né? A própria renderização da página. Mas aqui pelo meu diagrama, ó, a gente tem essa última, digamos assim, etapa, que é onde a gente pode usar JavaScript para aplicar uma classe de animação dinamicamente, tá? Então, o que eu poderia fazer? Que é o que a gente vai ver na próxima aula com mais detalhes. Não necessariamente, desculpa, na próxima aula a gente não vai ver JavaScript ainda, tá? A gente vai ver mais pra frente. Mas assim, o que a gente poderia fazer, tá? A gente poderia, por exemplo, criar uma nova classe chamada quadrado anim, tá? E aí, o nosso animation, que é onde a gente executa a nossa animação, a gente coloca só aqui. Então, o nosso quadrado ele iria começar com as características normais dele, né? E aí, quando eu quisesse, eu faria essa classe ser acrescentada aqui mediante algum outro trigger. Quando eu clicar num botão, acrescente a classe quadrado anim a essa div aqui. E aí, quando essa classe for acrescentada aqui, é que essa animação executaria, beleza? Bom, é isso. Essa aula acho que está um pouquinho longa já. E na próxima aula a gente vai começar a ver os transforms, então. E aí a coisa toda de animação vai ficar muito mais dinâmica, muito mais interessante, né? Vai dar a possibilidade de fazer muito mais coisas, tá? Então é isso. Te vejo na próxima aula.